Amém, glórias ao Senhor Jesus. Gostaria nessa manhã então de dar continuidade à nossa exposição do livro de 1 Pedro. Hoje nós vamos contemplar a palavra do Senhor no capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Então, hoje nós finalizaremos o capítulo 4. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Convido você a abrir a Bíblia neste texto para que possamos juntos compartilhar. Todos encontraram? Amém? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão ou criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? O bom comportamento, o bom testemunho, o bom comportamento do cristão, em meio aos momentos de dificuldade, em meio aos momentos de sofrimento, de perseguição, são uma das coisas mais difíceis, um dos deveres mais difíceis que nós temos que cumprir como cristãos. Porque não é fácil ser cristão, irmãos. Aquele que disse para você assim, olha, ser cristão é a coisa mais fácil do mundo, mentiu para você, te enganou. Não é fácil ser cristão. Não é fácil negar a si mesmo, não é fácil acolher o sofrimento, não é fácil seguir a Jesus quando está todo mundo indo para o outro lado. E esse nosso bom comportamento e o bom testemunho, eles trazem glórias ao nome de Jesus e trazem consolo, honra e alegria, fortalecimento aos nossos irmãos. Mas por que será, eu não sei se você já fez essa pergunta, se você já refletiu sobre isso, por que será que nós temos tanta dificuldade em ter paciência ou esperar o tempo de Deus quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento? Você já fez essa pergunta para você? Eu já fiz algumas vezes. Senhor, por que é tão difícil a gente ter paciência? Por que é tão difícil a gente aguardar o teu tempo quando as coisas não acontecem como nós esperamos? Quando o sofrimento bate à nossa porta e a gente não tem como fechar essa porta, ela é escancarada porque o sofrimento mete o pé e arrebenta a porta, adentra mesmo sem ser convidado. E por que a gente não consegue, Senhor, ter paciência, aguardar o teu tempo, a tua forma, o teu jeito? E eu fiquei refletindo sobre essa questão nessa semana, e eu creio que o Espírito Santo ele me disse que muitas vezes o nosso espírito ele ainda não está pronto. A nossa carne ainda não está mortificada o suficiente. O nosso espírito, o nosso coração ainda não está quebrantado e contrito o suficiente para suportar as provações da vida. E é por isso que a gente ainda não consegue ter essa paciência e aguardar esse tempo de Deus quando a gente está sofrendo. Porque ainda nos falta um quebrantamento de espírito, uma contrição de coração,
Ainda falta mortificar a nossa carne, mortificar a nossa vontade, o nosso desejo, para conseguir aguardar o tempo de Deus, a vontade de Deus para nós, porque essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente não tem a paciência necessária, não consegue aguardar essa vontade que é boa, perfeita e agradável por causa dessas questões. Ainda o espírito não está quebrantado, contrito o suficiente, e nem a carne foi mortificada o necessário para que a gente possa suportar essas provações. E quando essas coisas não acontecem na nossa vida, quando ainda não temos uma carne mortificada e um coração e um espírito contrito e quebrantado, via de regra, a nossa tendência no meio do sofrimento, no meio das dificuldades, da dor, é de murmurar, de reclamar, de xingar. Irmão, tem crente que xinga. No meio do sofrimento ele até esquece que é crente. Ele xinga, fala um nome feio. Tem crente que faz bico, parece aquelas crianças mimadas. Sabe aquela criança que fica emburrada? Faz bico, cruza o braço, franze a testa. E faz isso diante de Deus. Tipo, eu estou emburrado com Deus. Por quê? Porque eu estou passando isso aqui, parece que Ele não está vendo. E isso é um mau testemunho daquele que se diz cristão. E essa é uma atitude que traz vergonha ao nome de Jesus diante das pessoas. E então o apóstolo Pedro, ele vem com todo o amor de um pastor que está realmente preocupado com as ovelhas do Senhor, de uma forma muito branda, muito amorosa, exortar o povo de Deus. Ele vem exortar a nós para nos dizer qual que deve ser a nossa postura diante do sofrimento. Qual deve ser a postura do cristão? Na semana passada a gente viu o propósito do sofrimento na vida do cristão, né? Nós vimos aí quais eram os propósitos do sofrimento. Ninguém sofre em vão. Existe um propósito na vida de cada pessoa que está sofrendo. Mas, uma vez que eu sei o propósito do sofrimento, porque eu já aprendi na semana passada, agora qual deve ser a minha postura diante do sofrimento? Qual deve ser a postura do cristão, daquele que diz servir ao Senhor, quando ele está passando por um momento de dificuldade, de luta, de tribulação, de aflição? O Pedro, ele começa nos chamando de amados. Amados. Essa é a voz do pastor falando conosco. Amados. Ele não fala assim, ô gente fraca, ô gente débil. Não, ele chama amados. E esse amados parece que assim, já é o acolhimento dele, né? Ele traz para perto para dizer que nós somos amados. Não só do apóstolo Pedro, do pastor Pedro, mas nós somos amados de Jesus. E o Senhor sabe o que é o sofrimento. O Senhor Jesus, melhor do que eu e você, Ele sabe o que é sofrer. Então Ele primeiro começa nos chamando, para essa postura. Ele abre um espaço de amor, de acolhimento, nos chama de amados, para dizer a primeira postura que nós temos que tomar diante do sofrimento. E a primeira postura que nós, como cristãos, temos que ter diante do sofrimento é entender que o sofrimento ele é algo normal na vida do cristão. O sofrimento ele é algo normal na vida do cristão. Como assim, pastor? É normal, gente. Sempre que você estiver passando por um momento de sofrimento, você precisa se lembrar do chamado de Jesus, do convite de Jesus. Você lembra como é que Jesus falou? Como é que Ele convidou as pessoas? Ele falou, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é uma atitude de submissão. Ou seja, abra a mão da sua vontade e deixe que a vontade do Pai prevaleça sobre a sua. E em seguida ele disse o quê? Tome a sua cruz. Tomar a cruz é uma atitude de acolher os sofrimentos diários, irmãos. Porque o sofrimento ele não tem que ser algo anormal. Ele é algo normal, ele faz parte da vida do cristão.
E quem dera também ele deve fazer parte também da vida de toda e qualquer pessoa. Só que existe a diferença, né? E nós já vimos a diferença de um cristão que deve sofrer e alguém que não é cristão. Então aqui ele fala, a primeira atitude que nós temos que ter diante do sofrimento é entender que o sofrimento é algo normal na nossa vida. E se é algo normal, é algo que acontece continuamente, constantemente nós estamos vivendo momentos de sofrimento. E esse sofrimento na nossa vida, como cristãos, ele tem duas características extremamente importantes. Primeira característica, ele é inevitável. O sofrimento é inevitável na vida do cristão. Tanto que ele começa falando, olha, não deve ser um momento, não deve ser algo surpreendente. Você não deve se surpreender ou estranhar os sofrimentos. Não deve ser uma surpresa para você passar por dificuldades, lutas. Deve ser algo normal. Você não deve estranhar, nossa, mas por que comigo, Senhor? Por que eu? Eu te pergunto, por que não você? Essa talvez seja a pergunta que nós deveríamos fazer. Por que não eu, Senhor? Por que não comigo? Se eu sou cristão, se eu quero seguir os passos de Jesus, eu vou enfrentar essas dificuldades, essas lutas, esses momentos difíceis. Então a pergunta não é por que eu, Senhor, mas por que não eu, Senhor? Porque o sofrimento ele é inevitável, não deve nos surpreender e não deve ser algo estranho à nossa vida. Essa é a primeira característica do sofrimento. E a segunda é que o sofrimento ele é pedagógico. Exatamente no sofrimento é o momento em que a gente mais aprende, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela mais cresceu nos momentos em que ela foi mais perseguida, nos momentos em que ela foi o momento que ela passou por mais momentos de sofrimento foi quando a igreja mais se fortaleceu, mais aprendeu. Porque quando a gente pensa na questão dos sofrimentos, ele traz para nós aqui, principalmente essa questão do fogo que surge entre vocês. E quando ele traz essa questão do fogo, ele está mostrando para a gente que o sofrimento na nossa vida, ele vai acontecer da mesma forma como o ourives, ele purifica os metais, o ouro e a prata, que tem impurezas. Ele coloca esses metais a uma alta temperatura no fogo e deixa ali um bom tempo. Depois que ele tira do fogo, ele automaticamente já enfia dentro da água, dá um choque térmico. Se aquele metal rachar é porque ele não é de boa qualidade. Ou seja, não é um bom cristão. Precisa de mudança ainda, precisa ser quebrantado, precisa ser quebrado para ser refeito como um vaso de barro. Se ele não quebrar, o ourives vai observar se a face dele ele consegue enxergar naquele metal, como se fosse um espelho. Se houver qualquer impureza, alguma coisinha que ainda impede de ficar plenamente refletida a face do ourives naquele metal, ele volta para o fogo. Depois ele volta para a água. Até que toda a impureza seja retirada daquele metal. E assim é comigo e com você. Assim o sofrimento age na nossa vida de forma pedagógica. O sofrimento, ele é um grande professor na nossa vida, meus queridos. Nós somos expostos às provações, não para sermos destruídos, mas para sermos provados e aprovados. Quando nós somos colocados em provações, essas provações elas vêm para testar a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus, a nossa fé. E como diz Deuteronômio no capítulo 8, a motivação do nosso coração. O Senhor nos leva para os lugares desertos para provar o nosso coração, para ver se nós realmente estamos servindo a Ele pelas motivações corretas, ou se nós estamos interessados em alguma coisa, como acontece em João no capítulo 6, quando tem uma multidão seguindo a Jesus, ele para tudo e fala, e as pessoas começam a questionar, Senhor, qual outro milagre que o Senhor vai fazer para a gente poder crer no Senhor? Ele tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão e as pessoas continuavam, e aí?
O que o Senhor vai fazer agora para a gente poder crer no Senhor? E aí Jesus vira para eles e fala assim, a motivação do coração de vocês, ela está errada, porque vocês estão andando atrás de mim, vocês estão querendo vir a mim, não porque eu sou o Messias, porque eu sou o Filho de Deus, mas vocês vêm a mim porque vocês têm necessidades físicas, vocês têm fome, vocês são tudo um bando de morto de fome, é por isso que vocês estão atrás de mim. Aí as pessoas começam, vão saindo, né? Vão indo embora, abandonando Jesus. E os discípulos vêm questionar Jesus, Senhor, mas com esse discurso aí, Senhor, o Senhor vai esvaziar a igreja, né? Essa conversa do Senhor aí, mandando o povo embora, falando que o povo só está vindo aqui porque está com fome, o povo está indo embora, Jesus. E Jesus fala, vocês também não querem ir? A porta está aberta. Não estou mandando vocês ficarem. Se a motivação do coração de vocês não estiver correta, vocês estão perdendo tempo andando atrás de mim. E aí o Pedro diz, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida em eternidade? Não é? Ali foi revelada a motivação do coração. Então a primeira postura que nós temos que ter diante do sofrimento é essa. Entender que o sofrimento ele não é algo estranho, mas é algo normal na vida do cristão. A segunda postura que o Pedro destaca para nós está do verso 13 e 14. Ele diz que nós devemos enxergar o sofrimento como um privilégio. Aí você já franze a testa e fala, pastor, está de brincadeira hoje, né? Sofrer então agora é um privilégio? Sim. Sim, se você é um leitor assíduo das Escrituras Sagradas, isso não é novidade para você. Que o sofrimento é um privilégio nosso. Um sofrimento é um privilégio de todo e qualquer cristão. De forma que o cristão ele não deve apenas ser paciente e orar quando ele estiver passando por um sofrimento, por uma tribulação. Mas ele também precisa se alegrar quando ele estiver passando pelas aflições mais severas por causa do nome de Jesus. Porque o sofrimento na vida do cristão, amados, é uma manifestação da graça de Deus. Quando você sofre, Deus está sendo gracioso com você. Depois fala que o crente é doido, né? Quando a pessoa passa e ouve um negócio desse, fala, esses crentes é tudo maluco. Eu passei lá na frente da igreja, o pastor estava falando lá que tem que ficar alegre quando está sofrendo e entender que o sofrimento ainda é uma graça de Deus. Porque nós só entendemos graça como coisas que satisfazem o nosso ego, né? Coisas boas. Olha, arrumei um emprego, fui promovido no trabalho, encontrei um namorado, uma namorada, casei. A gente só entende isso como graça. Agora, perdi o emprego, fui chamado a atenção hoje pelo meu pastor ou pelo meu líder. Olha, tive uma discussão hoje nada boa na minha casa ou com o meu chefe. Às vezes isso são graças, são manifestações da graça de Deus para que a gente possa amadurecer e crescer, irmãos. Para saber que as coisas não são do jeito que nós queremos que elas sejam. A vida não é como nós gostaríamos que ela fosse, a vida é como ela é. E a gente precisa aprender, à luz das Escrituras, viver cada dia o seu próprio mal. Quando a gente pensa nessas questões aqui, irmãos, né, o sofrimento como um sinal do favor divino, uma forma de glorificar o nome de Jesus e de fortalecer os nossos irmãos. Por que eu digo que ele é um privilégio? Porque não sou eu quem digo, eu só repito aquilo que, por exemplo, o Pedro está dizendo isso aqui, que é um privilégio. Mas o Paulo também já disse isso claramente em Filipenses no capítulo 1, no verso 29. Ele diz claro ali, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, se você crê em Jesus, é um privilégio. Se você sofre por causa de Jesus, também é um privilégio. Agora, por que sofrer por Jesus é um privilégio, uma manifestação da graça de Deus na nossa vida? Primeiro, no verso 13, nós entendemos que é um privilégio porque o sofrimento, ele gera
alegria na vida do cristão. Por isso que eu disse lá no começo que tanto o cristão quanto o não cristão, ambos sofrem. Mas o sofrimento ele tem um propósito diferente na vida de cada um. O sofrimento na vida do não cristão serve para fortalecer a amargura da sua alma e do seu coração. Serve como mais um motivo de reclamação, de murmuração, de xingamentos para ele. Agora, na vida do cristão, serve para fortalecer a sua fé, para moldar o seu caráter, para que ele se pareça cada dia mais com Jesus, para levá-lo ao crescimento e à maturidade cristã. Então, o sofrimento ele vai gerar alegria na vida do cristão. E por que que ele gera alegria? Porque, conforme o verso 13, nós estamos partilhando das aflições passadas de Cristo, ou seja, o cristão ele sofre hoje pelos motivos que Jesus já sofria lá atrás, por causa da maldade, por causa do pecado, por causa das injustiças, por causa das perseguições. Nós partilhamos do sofrimento que Jesus já vinha passando, quando Ele encarnou neste mundo. Mas não simplesmente partilhamos dos sofrimentos passados, mas também partilhamos de uma comunhão nos sofrimentos presentes. Porque à medida que nós sofremos, nós não sofremos sozinhos. O Senhor está conosco. É uma promessa de Jesus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Existe um Espírito Santo que habita em mim e em você. Esse Espírito Santo ele é chamado de Consolador. Então nós sofremos hoje como cristãos, mas não sofremos sozinhos. Nós temos um Consolador conosco. Então nós partilhamos dos sofrimentos passados, partilhamos do sofrimento presente e de uma comunhão também presente com o Espírito Santo, e iremos partilhar da glória futura, porque ele diz aqui, que nós devemos nos alegrar à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então nós partilhamos de um sofrimento passado, desfrutamos de uma comunhão no sofrimento presente e iremos partilhar também da glória futura, quando Jesus voltar com um corpo glorificado para transformar este mundo. A outra questão que o sofrimento é um privilégio para nós é porque o sofrimento nos identifica como bem-aventurados neste mundo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha que lindo esse verso 14. Se você passa por sofrimentos, você é identificado como bem-aventurado neste mundo. E Jesus já disse isso em Mateus no capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Que nas noites escuras da alma, Deus está conosco e segura a nossa mão. Nós não estamos sozinhos nos dias de sofrimento e luta. E é uma confirmação, se você abrir a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, tem um verso que você precisa ler quando você estiver num momento de dificuldade, para você lembrar que você não está sozinho. Isaías 41, 10 diz o quê? Por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele não está falando para você que você vai segurar na mão do Senhor. Ele está dizendo que o Senhor vai segurar a sua mão com a mão direita dele, a mão vitoriosa dele. Sabe aquela questão? Algumas vezes, quando a criança ela é pequenininha, a mãozinha dela é miudinha, né? Ela não consegue pegar a mão do pai ou da mãe e segurar ali com força. Então, se o pai estiver esperando que a criança segure a mão e ela não se solte, isso não vai acontecer, porque ela vai soltar. Porque a mãozinha dela não segura toda a mão do pai ou da mãe e ela não tem uma força suficiente. Mas quando o pai segura a mão do filho, ele não solta.
E a palavra do Senhor nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos essas palavras, irmãos, palavras de vida, palavras que nos fortalecem, né? Como essa de Isaías 41:10, a gente começa a olhar a postura de alguns irmãos quando passaram por sofrimentos, né? Uma vez que eles são identificados como bem-aventurados. Quando a gente observa, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, enfrentando prisões romanas, acorrentado num calabouço frio, preso nas masmorras de Roma, o apóstolo Paulo, você não vê o apóstolo Paulo reclamando, murmurando, xingando, falando, esse negócio de seguir Jesus aqui é furada, né? Não, você vê o cara preso, acorrentado, açoitado, e o que ele faz? Ele canta. Ele canta ao Senhor. Ele escreve cartas para alegrar aos irmãos. Porque se você, por exemplo, ler a carta de Filipenses, é chamada da carta da alegria. Só que a carta da alegria foi escrita quando o escritor Pedro, o escritor Paulo, estava preso em Roma. E o fato dele estar preso não impediu ele de evangelizar os soldados romanos. A cada período de 6 horas eles trocavam o turno para que um soldado tomasse conta de Paulo. Então, 6 horas era um, meio-dia outro, 6 da tarde outro, meia-noite outro. Então por dia ele evangelizava pelo menos 4 soldados. Preso. Ele não usava a prisão como motivo de reclamação ou de murmuração, mas ele usava como motivo de expandir o evangelho, de anunciar Jesus. E ali, mesmo preso, o que ele fazia? Vou escrever uma carta para os meus irmãos, falando para eles o quê? Esse texto que a gente viu aqui, de Filipenses 1:29. Ele estava preso quando ele escreveu isso aqui. Irmãos, lhes foi dado não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Paulo estava preso e diz, é um privilégio eu estar aqui preso por causa de Jesus. E é um privilégio tão grande que eu vou usar esse momento para continuar anunciando o Evangelho, falando de Jesus para esse povo que está aqui. E o que a gente faria se nós estivéssemos no lugar de Paulo, hein? Se nós estivéssemos lá presos? Será que a gente estaria escrevendo carta para alegar os irmãos? É legal quando a gente lê, né? Mas é mais complicado quando a gente se coloca no lugar lá do outro. E quando a gente pensa, por exemplo, nos mártires, né? Os mártires iam cantando para a fogueira, o cara ia botar fogo nele, ele ia cantando. Glória a Deus, aleluia, estou indo para a fogueira. Por causa de Jesus, irmão. Ele não pedia para ser livrado da fogueira. Ele agradecia que ele estava indo para a fogueira por causa do nome de Jesus. E se nós tivéssemos vivido a vida de José? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado de ser um estuprador, preso, perseguido por pelo menos 13 anos, até ele chegar num cargo até ser colocado num lugar de honra. Mas ele teve que primeiro dar um bom testemunho ali, no lugar da dificuldade, entendendo que tudo que as pessoas fizeram de mal para ele, Deus transformou em bem. E nós, no lugar de José? E o Davi, que teve que suportar a fúria do Saul até ele ser proclamado rei. E fala, jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor, que no caso era o Saul, né, um rei. Davi teve uma postura de servo. Mesmo o cara lá endemoniado lá e o Davi tocando a harpa lá para acalmar o espírito tribuloso da vida do Saul. Nós vemos homens como o John Bunyan. O John Bunyan ficou preso injustamente por pregar a palavra. Teve filhos que tiveram deficiências e ele preso.
E as pessoas diziam, se eu te soltar, você vai continuar falando de Jesus? Vou, então você vai ficar preso. Ele ficou mais de 12 anos preso, irmãos, por pregar o Evangelho. E hoje nós temos o segundo livro mais lido em todo o mundo, que é chamado O Peregrino. O primeiro livro mais lido no mundo é a Bíblia, o segundo mais lido no mundo é O Peregrino, obra do John Bunyan, de 12 anos de sofrimento escritos em uma cadeia. As Aflições de David Brainerd, um homem que abriu mão de tudo e foi ser missionário no meio dos índios. Ele passou a vida anunciando o Evangelho aos índios. E hoje, qualquer pessoa que pensa em fazer missões, uma leitura obrigatória é a vida de David Brainerd. Se você não leu a vida de David Brainerd, você não pode falar para mim que você é um missionário, que você ama missões. William Cowper, ele é um homem que escreveu vários e vários hinos que nós cantamos. E tem um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus, que é um livro escrito por John Piper. Nesse livro, William Cowper, ele diz assim, que por trás de toda a providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda a providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Ele está dizendo, irmãos, que se você está passando pelo vale da sombra e da morte nesse momento, existe um lugar de refrigério e de bonança. Se você está passando pelo sofrimento neste momento, existe um Deus que está te aguardando do outro lado e ao mesmo tempo Ele passa com você no vale do sofrimento. Por mais que a situação agora pareça carrancuda, tem um sorriso aberto e uns braços abertos de um pai amoroso que espera o filho pródigo retornar para o lar. A terceira postura que o apóstolo Pedro fala para nós encontramos aí no verso 15 e 16, e essa é extremamente importante na nossa vida. Verso 15 e 16, ele diz, olha, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Qual é a atitude que nós temos que ter aqui, a postura que nós como cristãos temos que ter diante do sofrimento? Temos que avaliar a motivação do nosso sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? A palavra cristão, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Apesar de nós falarmos muito de sermos cristãos, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. No Antigo, ela nem aparece. No Novo Testamento, ela aparece em Atos, no capítulo 11, verso 26, em Atos, no capítulo 26, verso 28, e em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. São as 3 vezes no Novo Testamento. Isso quer dizer, irmãos, que as melhores pessoas, não importa quem seja, se é homem, mulher, alto, baixo, preto, branco, amarelo, roxo, não importa. As melhores pessoas, elas precisam ser advertidas, elas precisam ser instruídas, orientadas, reorientadas e exortadas quanto aos piores pecados e aos pecados mais triviais do dia a dia. Desde aquele pecado cabeludo que você acha, até aquela mentirinha de brincadeira. Todos precisam ser exortados quanto a isso. Porque o pecado não tem pecado grande ou pequeno, maior ou menor. Pecado é uma atitude que nós tomamos. E todas as pessoas, não importa quem seja, da melhor à pior pessoa, precisa ser orientada quanto a isso. Porque nem todo sofrimento, irmãos, é da vontade de Deus. Se você olhar o verso 29, ele vai dizer isso. Verso 29 não, 19, do capítulo 4. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus, nem todo sofrimento glorifica a Deus, no verso 16, e há sofrimentos provocados pelo próprio ser humano, no verso 15. Então, assim, nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Nem todo sofrimento glorifica a Deus.
E existem sofrimentos que nós provocamos. A gente precisa avaliar a motivação do nosso sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Será que é porque eu tenho sido fofoqueiro? Mentiroso? Será que é porque eu tenho sido falso? Eu falo uma coisa e faço outra? Não adianta a gente viver essa vida achando que tudo é culpa do diabo. Não, irmãos. Tem hora que até o diabo fica espantado com coisas que a gente faz. Ele fala, rapaz, eu não tinha pensado nisso não. Esse menino, essa menina é bom, hein? Vou trazer ele para perto de mim, para ver se eu aprendo alguma coisa com ele. Tem coisas que até o diabo se espanta que a gente faz e depois a gente põe a culpa nele. Ah, e eu fiz porque foi o diabo que me fez fazer isso. Foi o diabo que me fez falar, foi o diabo que me fez... Mentira, sem vergonha. Foi a sua carne, foi o teu desejo mau que te levou à tentação e você rendeu-se à tentação. O diabo ele só vai usar aquilo que você já está doido para fazer. Nós temos que resistir às tentações, vencer a tentação, irmão. Porque o mal ele já habita dentro de nós, ele está dentro de nós e existe essa luta tremenda entre o Espírito Santo de Deus e a nossa vontade. Então nem tudo é culpa do diabo. Uma boa parte é culpa dele, mas outras não. Muitas vezes você está passando por lutas e sofrimentos por culpa sua, por causa das suas escolhas erradas, porque você fez o que não tinha que fazer, porque você foi onde não deveria ter ido, ou você ficou quando você deveria ter partido. Então muitas vezes nós sofremos por nossa culpa, por nossas escolhas. E aí eu preciso sempre fazer essa questão, eu preciso avaliar o motivo do sofrimento, e aí eu preciso perguntar, por que eu estou sofrendo? Você como cristão, você precisa perguntar, quando você estiver no sofrimento, por que eu estou sofrendo? Eu estou envergonhando ou glorificando o nome de Deus no meio do sofrimento? Será que eu estou buscando ainda os perdidos, mesmo atravessando o vale escuro do sofrimento? Porque o sofrimento ele tem propósito. Sofrer não é motivo para você ficar apático, não é motivo para você ficar devagar. Não. Você está passando por sofrimento, use o sofrimento como combustível para anunciar o Evangelho, como Paulo fez, como Pedro fez, como muitos cristãos fizeram no decorrer da história. Porque sofrer pelo pecado, irmãos, sofrer porque você está pecando, é uma vergonha para você. Você fala que é cristão, mas você está sofrendo porque você é mentiroso, é uma vergonha para você. Você está envergonhando o nome de Jesus. Mas agora, se você está sofrendo porque você está sendo fiel à palavra, que você está anunciando e vivendo o Evangelho de Jesus, aí sim, você está glorificando o nome do Senhor e está incentivando outras pessoas, outros irmãos seus a viver da mesma forma. Porque ele vai olhar para você e falar assim, eu tô aqui com uma enxaqueca, nossa, não consigo nem pensar, não vou para o culto hoje. E aí a gente olha o irmão, está lá enfrentando sessão de quimioterapia, está enfrentando radioterapia, tem um prognóstico totalmente contrário, o médico te deu, 6 meses de vida. E a gente sabe quando o médico fala que você tem 6 meses de vida, você reduz para 2 semanas. E a pessoa está ali, eu não sei se eu tenho 6 meses, se eu tenho 1 ano, se eu tenho 2 dias, mas eu quero viver para a glória do Senhor. E a gente olha essas pessoas e tem vergonha da nossa postura diante do sofrimento. Fala, minha dor de cabeça, a minha enxaqueca não é nada perto do câncer do outro, que a minha enxaqueca, se eu tomar um remedinho e ficar em repouso lá, de repente acabou, daqui 24 horas eu estou de volta. E aquela pessoa que ela não sabe se ela chega até o final do dia? Quando na realidade nem você sabe, né? Nem nós sabemos. A gente apoia em cima de uma enxaqueca, mas vai que essa enxaqueca também é um tumor. Irmãos, às vezes a gente não sabe. Então sofrer por causa do pecado é uma vergonha, mas sofrer por causa de Jesus
Isso traz honras e glórias ao nome do Senhor. A quarta postura que o apóstolo Pedro vai nos dizer, para termos em meio ao sofrimento, é entender que o juízo de Deus começa da igreja. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa postura dentro da igreja, com a nossa postura como igreja, né? Porque eu falo dentro da igreja, você vai achar que é só aqui que você tem que ser bonzinho, só aqui que você faz cara de santo. Aí quando você sai, você tira, o chifre aparece, o rabo aparece, né? Os demôniozinhos. Não é isso não. Você é a igreja. Você tem que tomar cuidado com a sua postura como igreja de Deus, aonde você estiver. Por quê? Porque o julgamento começa daqui. É o que o Pedro está dizendo aqui, verso 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E é complicado, irmãos, porque assim, o projeto de Deus para nós é um projeto de vida e liberdade. Deus tem um projeto de vida e liberdade para nós, mas isso Ele vai fazendo à medida que nós vamos sendo santificados nesse processo em que o Senhor está restaurando a imagem e a semelhança de Cristo em nós. A imagem do Filho amado, ela está sendo restaurada em nós. Jesus, Ele teve que aprender por aquilo que Ele sofreu. Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E hoje nós somos disciplinados porque nós somos amados por Deus. Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus só disciplina aquele que é filho. O bastardo, Deus não disciplina. Se você passa por provações e sofrimentos, porque você está sendo disciplinado por Deus. Se você tem dúvidas do propósito do sofrimento, assista a mensagem que nós compartilhamos na semana passada para tentar compreender o propósito desse sofrimento. Por que a ideia do Senhor é nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos instruir, nos orientar, nos educar como filhos de Deus. Porque nós entendemos que a educação ela parte a partir do lar. E como família, o nosso pai, como irmãos, o nosso pai é o Senhor, é Deus. A nossa instrução, a nossa educação, a nossa disciplina está dentro da palavra do Senhor. E por que nós precisamos ser educados, instruídos, reorientados, exortados e por aí afora? Porque nós temos que dar exemplo de arrependimento. Eu não tenho como chamar o mundo ao arrependimento se eu, como igreja de Deus, continue vivendo em pecado. Como é que eu vou exortar o mundo para se arrepender se eu, como igreja, continue vivendo uma vida de pecado? Já parou para pensar nisso? Olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque senão você está perdido. Isso não é discurso de cristão. O discurso do cristão é o discurso de Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim, porque eu estou indo para Jesus. Eu estou caminhando de acordo com a palavra. Eu estou fazendo o que Cristo mandou eu fazer. Então olha para mim como quem olha para Jesus. Porque se você olhar para mim, você vai ver Jesus na minha vida. É isso, essa é a atitude do cristão. Essa é a atitude da igreja. As pessoas precisam olhar você como igreja e ver Jesus em você. Aí sim você tem autoridade, não em você, mas em Cristo, para exortar o mundo ao arrependimento. Nós não temos como exortar as pessoas, né, se nós estivermos andando longe de Deus. A gente convida a pessoa para vir aqui à igreja, mas a gente não vem. Fala, ó meu amigo, vai lá nessa igreja aqui, ó, é a igreja lá onde eu congrego com os irmãos e tal. Aí a pessoa vem para a igreja e você não vem. Aí o cara chega e fala assim, cadê o irmão que falou que era para eu vir aqui? Ele não está. O irmão faz um mês que eu não vejo ele aqui. Que exemplo é esse? Que postura é essa? O cara fala, então nem vou voltar mais, porque eu venho aqui porque o cara me chama faz um mês que o cara não aparece. Não é verdade? Antes de tratar com o mundo, antes de tratar o pecado e os erros do mundo, Deus vai tratar o meu e o seu pecado. Deus vai tratar o pecado da igreja.
A falta de disposição da igreja, a falta de busca, a falta de amor, de zelo, de cuidado pelas coisas do reino. Antes de Deus corrigir o mundo, Ele vai corrigir a igreja. O chicote vai estralar primeiro aqui dentro, em cada um de nós que somos igreja de Deus. É onde o Senhor começa a separar o joio do trigo, a igreja visível da igreja invisível. E aí quando Pedro se dá conta dessa questão, né? Ele faz aqui ele levanta duas questões para a gente pensar. Ele coloca duas questões aqui extremamente complicadas, porque olha, se começa primeiro conosco, então qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque o verso 17 diz que já chegou a hora, né? Chegou a hora de começar o julgamento. Se começa pela igreja, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se começa por você, que tem dificuldade em seguir a palavra de Deus, imagina aquele que não segue, que escolheu dizer, não quero, estou fora. E aí entra o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes, seu vizinho, seus amigos, toda essa gente. E a gente não pode ser egoísta e dizer, mas eu estou salvo, eu estou indo para a igreja, eu conheço Jesus, se os outros não querem, problema dele. Será que essa era a atitude de Jesus, se ele estivesse no seu lugar? Será que Deus está olhando e fala assim, que se lasca, eu não estou nem aí, eu já sei o caminho, que sou eu mesmo, né? Então, não, gente, a atitude de Jesus nunca foi essa. Jesus tinha compaixão, ele sentia a dor do outro. E aí ele ainda fala, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Se a gente que já vive no estreito, buscando, lutando dia após dia contra os desejos da nossa carne, o que será daquele que mete os dois pés na jaca? Não está nem aí para o pecado, se lambuza com ele, ainda incentiva outros a ir junto. Nós já estamos falando, irmãos, que no fim de todas as coisas só tem dois tipos de gente. Tem o salvo e o perdido. Ou você está salvo ou você está perdido. E muitas vezes aqueles que estão salvos se acham perdidos. Porque olham para dentro de si e falam, Senhor, como é que o Senhor me ama? Nem eu consigo me amar, eu erro, eu falho, eu minto, eu engano, eu não consigo ser fiel à busca da Tua palavra, Senhor. Muitas vezes o salvo, ele muitas vezes acha que ele está perdido. O Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele dizia assim, ele se achava tão perdido, que ele falava, Senhor, eu tenho quase certeza que eu vou para o inferno. Pelas coisas que passam na minha mente, pelos sentimentos do meu coração. Mas se porventura, Deus, eu for para o inferno, eu for condenado, me dá a graça de ser um demônio, um atormentador, para atormentar o outro, para não ser atormentado. O pensamento dele era tão mau que ele não queria ser atormentado no inferno, ele queria ser promovido, ele já queria chegar como um atormentador lá. Para você ver como a nossa mente é perversa, gente. Se eu for, eu não sei se eu vou ser salvo ou condenado, mas se eu for, então me deixa ser um demôniozão, daqueles, atormentador, aquele que era o pensamento do Bunyan. E se você lê O Peregrino, meu irmão, é outra história bíblica, né? É a história bíblica do cristão, você carregando coisas, carregando dificuldades, lutas. Quinta e última postura que nós vemos aqui, que o apóstolo Pedro nos orienta, está no verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então a quinta postura é o quê? Confie em Deus em meio aos sofrimentos. Muitos de nós, quando estamos passando por sofrimentos, temos uma atitude de deixar de congregar, deixar de estarmos juntos com os irmãos,
Quando alguém fala assim, os médicos disseram que já não tem mais jeito, agora está nas mãos de Deus. Ai, meu Deus do céu, agora vai morrer. Agora acabou tudo. A pessoa se desespera. Acabou tudo, agora acabou. Se os médicos disseram que acabou, acabou. Se ele já não tem mais o que fazer, então já era. Quem dá a última palavra? São os médicos ou Deus? Quem foi que criou a mim e a você? Foram os médicos ou foi Deus? Quem é que pode conduzir a nossa vida? Quem é que pode saber o tempo de vida que você tem nesta terra? São os médicos ou Deus? Deus! A minha função, irmãos, como pastor, muitas vezes ela é uma função às vezes ingrata diante dos olhos das pessoas. Por quê? Principalmente nesses momentos de pandemia, a minha oração, em alguns momentos, não é para que a pessoa ela seja curada da Covid, para que ela permaneça aqui, mas a minha oração é para que a pessoa ela esteja pronta para se encontrar com Jesus. Porque às vezes a pessoa ela é curada da Covid e continua vivendo aqui uma vida de condenação e pecado. E às vezes, num leito de morte, essa pessoa pode ter um encontro com Jesus. E ela ser salva para a eternidade, para uma vida eterna. Então, às vezes eu pergunto para alguns irmãos, você está pronto para se encontrar com Jesus? Misericórdia, pastor, está gorando? Não, estou gorando não. Eu estou querendo saber se você aprendeu alguma coisa nessa vida que você viveu aqui, nesse tempo todo que você viveu dentro da igreja. Se você realmente teve um arrependimento e você está pronto para se encontrar com o seu Salvador, com o seu Criador. Tem gente que nem quer me ver mais. Quando fala que o pastor vai visitar, não, pastor, não precisa não, está tudo bem aqui. Eu oro a Deus para que assim, você tenha saúde, para que Deus corrija os teus caminhos e que te dê saúde para viver esses caminhos retos. Mas a minha oração primária é que você tenha um encontro com Jesus. Seja para continuar vivendo aqui ou seja para a eternidade. Então, quando ele fala dessa questão, confie em Deus em meio ao sofrimento, tem duas características importantes aqui. Primeiro, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Nós falamos, só tem o perdido e o salvo, irmão. Ou você está perdido ou você está salvo. Foi Deus quem te criou e Ele é totalmente capaz de curar você, de cuidar de você, de restaurar você, de conduzir você para a eternidade. Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é digno de toda a nossa confiança e da nossa esperança. Ele é digno de toda a nossa fé, então confia em Deus no meio dos sofrimentos. Alegrem-se em Deus, apesar das circunstâncias, como fez Jó, como fez Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da videira não floresça, ainda assim eu confiarei no meu Senhor e Salvador. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Redentor vive. Não tenham a atitude de incrédulos, como por exemplo a mulher de Jó, que no meio do sofrimento, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Acaba logo com isso, não. A nossa busca, a nossa confiança está no Senhor. E a segunda coisa que nós vemos aqui, primeiro, entregue a sua vida nas mãos de Deus, confia no Senhor. E a segunda, nós devemos continuar praticando o bem, não é isso que ele falou no final? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem, primeiro, confiar a sua vida
ao seu fiel Criador e segundo, praticar o bem. O sofrimento não deve ser um motivo, uma oportunidade de endurecimento do seu coração. Não deve ser uma oportunidade para você se tornar uma pessoa apática, morta, reclamona, murmurona. Ai meu Deus, eu estou sofrendo. Ué, levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega os seus amados nas mãos do Senhor. E pratica o bem, que as pessoas vejam Jesus em você. Dê exemplos. Tenha uma postura como realmente um cristão, uma cristã. Nós devemos abrir o nosso coração para sermos tratados por Deus. Assim como aquela água que você ferve, que ela está borbulhando lá no fogo, aquela água, se você colocar uma batata dura nela, ela vai amolecer a batata. Assim tem que ser o nosso coração. Agora, se você coloca um ovo que é mole, ele vai endurecer. Que não seja assim conosco. Que esta água sirva para amolecer o nosso coração, para sermos tratados por Deus, para sermos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, de forma que nós devemos, amados, é dever nosso, semear a vida mesmo que seja com lágrimas. Nós devemos continuar semeando a semente da vida e regando ela com as nossas lágrimas. Nós devemos amar ainda que nós sejamos rejeitados. Muitas vezes a gente vai estender o amor, o perdão, o outro rejeita. Não é um motivo você parar de amar, parar de perdoar, não. É motivo para você interceder pela vida dele, continuar amando, orando por essa pessoa. Nós devemos abençoar as pessoas, mesmo que elas nos amaldiçoem. Mesmo que ela fale mal de você, você tem que abençoar essa pessoa. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. E é totalmente possível e é necessário que isso aconteça. E nós devemos orar ainda que nós sejamos perseguidos. Dessa forma, queridos, como cristãos, precisamos crer que o sofrimento ela é uma prova de um pai amoroso e não de um carrasco. E a prova desse pai, assim como o pai do filho pródigo, ele deixou que o filho fizesse aquilo que o filho realmente queria. Porque se o filho permanecesse, não ia adiantar nada na sua rebeldia. Ele precisava ser tratado. Ele foi tratado no sofrimento. Mas o pai amoroso continuou ali, intercedendo pela volta do filho para o lar. E isso aconteceu. Ele passou por muitas provas difíceis, complicadas. Mas ele voltou aprovado para a casa do pai. Foi recebido, porque ele compreendeu que o sofrimento não é anormal e não é estranho àqueles que se afastam da presença de Deus. Mas esse sofrimento ele é o caminho da glória, é uma oportunidade de sermos identificados como bem-aventurados e uma oportunidade de glorificar o nome de Jesus. O sofrimento ele é uma oportunidade de nos entregarmos a Deus e fazer o bem ao outro. Quando olhamos para a cruz, onde Jesus foi crucificado, nós entendemos, compreendemos que o sofrimento, quando ele é vivido como um propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ele traz glórias ao nome de Jesus. Ele traz honras àquele que teve a motivação correta para viver o sofrimento. Por isso, dessa forma, a nossa postura diante do sofrimento, o que a gente precisa fazer diante do sofrimento? Devemos encarar como algo normal, não como algo anormal ou espantoso, não. Nossa postura diante do sofrimento, encarar como algo normal na vida de um cristão. Ver o sofrimento como um privilégio, manifestação da graça de Deus na nossa vida. Devemos avaliar a nossa postura, a nossa motivação diante do sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? Eu estou sofrendo por causa do meu pecado ou estou sofrendo por causa de Jesus?
Eu devo rever a minha postura como cristão, porque o sofrimento começa pela igreja, o julgamento começa pela igreja. E por último, eu devo confiar em Cristo no meio dos sofrimentos, entregando a minha vida ao Senhor e praticando o bem, para a glória, honra e majestade do nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a orar nessa hora. Muitos são os sofrimentos dos justos, mas em todos eles o Senhor nos livra, nos fortalece, nos orienta, nos ensina. Quero te convidar a orar comigo nessa hora, a fim de que, se você teve até hoje uma postura errada diante do sofrimento, que ela possa ser diferente a partir de agora. Porque nós já vimos atitudes que manifestam o reino de Deus, já vimos o propósito do sofrimento e hoje nós vimos a postura que nós temos que ter no meio do sofrimento. Por isso, nós oramos ao Senhor, Pai, que em meio a esta pandemia, em meio a tantas dificuldades e lutas que nós enfrentamos, no meio do vale da sombra da morte, ó Pai, que nós possamos nos lembrar de que nós estamos neste mundo de passagem. E enquanto nós passamos neste mundo, nós devemos lançar semente de vida, devemos ser luz em meio às trevas. A luz, ela só tem sentido se houver trevas, Senhor. Não adianta nós queremos ser luz aonde está tudo iluminado, porque não vamos fazer diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para realmente ser exemplo para esse mundo, ó Deus, como igreja santa e separada do Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender se o que nós estamos passando, os nossos sofrimentos, seja no relacionamento, em casa, no trabalho, no nosso relacionamento contigo ou com o nosso próximo, se essas dificuldades, esses sofrimentos têm motivação nas nossas atitudes erradas, nos nossos pecados, nas nossas palavras grosseiras, nas nossas palavras duras, incompreensivas. Se nós estamos sofrendo por causa das nossas atitudes erradas, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a pedir perdão a essas pessoas, a exercer o perdão, desfrutar dele e ofertar o amor, ofertar a comunhão, sermos agentes de consolação. Nos ajuda, Deus, a entender que o sofrimento na nossa vida, Deus, ele é algo normal, porque nós seguimos a um Deus que é santo e vivemos em um mundo de pecados. Então o sofrimento ele vai fazer parte da nossa vida e em alguns momentos nós vamos ter momentos de refrigério, de paz, de tranquilidade, mas eles são passageiros. Assim como o sofrimento ele não é constante, os momentos de refrigério também não são. Mas o momento de refrigério me prepara para o sofrimento. E o sofrimento me faz lembrar dos momentos de refrigério até que o próximo momento de respiro venha. Me ajuda, Senhor, a entender que o sofrimento ele é um privilégio porque ele vem para moldar o meu caráter como uma oportunidade de anunciar o evangelho da salvação e da graça de Jesus Cristo. Me ajuda a rever a minha postura como igreja, Senhor. Se realmente as pessoas veem Cristo quando olham para mim. Oh Deus, em meio a tantas dificuldades e lutas, me ajuda a confiar no Senhor plena, completa e perfeitamente, Deus. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a me lembrar que nas noites escuras da alma, o Senhor está comigo e a Tua mão direita me sustenta, me socorre, me conduz. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a lembrar nos meios da dificuldade que eu não tenho que ter medo, não devo temer, porque o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. Eu não devo ter medo, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é aquele que me ajuda, me sustenta, me guia, o Senhor é aquele que me segura com a Tua mão direita vitoriosa, o Senhor é aquele que não me deixa prostrado, o Senhor é aquele que quando eu me ajoelho, o Senhor se levanta em meu favor.
Oh Deus amado, que o amor de Deus ele inunde a nosso coração nesta manhã. Que a graça de Cristo não permita que nós tiremos os olhos da cruz. Que as consolações e a comunhão do Espírito Santo venha, Deus, como um refrigério para trazer paz ao nosso coração aflito, à nossa mente que está desorganizada por causa de turbulências de pensamentos e acontecimentos. É no amor de Deus, na graça de Jesus, nas consolações do Espírito Santo de Deus, que nós oramos ao Senhor nesta manhã de celebração ao Teu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, vão em paz, tenham uma semana conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, para a glória do nome de Jesus.